Meus irmãos, graça e paz. Nesta manhã eu queria fazer uma reflexão, né, com todos os irmãos. Eu vou contar aqui como eu decidi fazer essa reflexão e como ela foi montada na minha cabeça, né, que me levou a estudar esse tema para trazer aqui. E foi que uma vez eu estava assistindo um programa televisivo e tinha uma palestra de um pastor africano. E ele em conversa ali, conversando e tal, eu senti, ele deu a entender que ele acreditava que o povo africano não era abençoado por sua ascendência, por ter uma ascendência amaldiçoada. E aí eu vi aquilo ali, eu fiquei assim surpreso, né? Que eu falei, poxa, um pastor, ele ter essa coisa, e senti assim nele até uma certa dor com relação ao assunto. E aí aquilo ficou, eu falei assim, poxa, um dia eu vou falar sobre isso, porque não é dessa forma não. Mas foi passando e tal, mas sempre me incomodando, aquela coisa que ficou na minha memória. E agora eu cheguei aqui na minha leitura, né, bíblica, em 1 Crônicas 1. E aí 1 Crônicas 1 faz um relato, né, dos descendentes e tal, e quando eu li eu lembrei do tema. E aí eu resolvi falar sobre isso. Então vocês já vão entender qual é o tema que eu vou falar. Então eu comecei aqui, né, li sobre a descendência de Adão, e chegou na hora de ler os descendentes dos filhos de Noé. Então quando eu vi os descendentes de Noé, aí a gente vai ler lá. Então foram os três, né? Sem, Cã e Jafé. Então o assunto está relacionado diretamente a Cã e seu filho Canaã. Então quando eu li aqui, aí eu li assim: estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Aí vem os descendentes dos filhos de Noé. Esses foram os filhos de Jafé. Aí vem Jafé. Esses foram os filhos de Cã. Aí vem Cuxi, os descendentes de Cã: Cuxi, Misraim, Fut e Canaã. E aí depois eles falam dos filhos de Cuxi, né? E vai descendo ali, cita até um nome aqui, Nimrod, dizendo assim: Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. E aí eu comecei a estudar essa história aqui. E o que eu comecei a entender? Vi aqui os descendentes de Cã, né? E vi Canaã. Então Canaã é filho de Cã. E aí também diz aqui depois, fala dos filhos de Canaã. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et. Então é bom guardar esses nomes: Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Zaqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Então esses são os descendentes de Canaã. Aí pronto, aí eu já estava aqui, já começou a ficar bem. Eu falei, bom, eu já sei como eu vou abordar isso. Eu vou falar de Cã, eu já sei o que eu quero falar. Então eu voltei lá em Gênesis 9. Quando a gente vai lá em Gênesis 9, a gente tem aquela passagem bíblica interessante, uma passagem bíblica que causa bastante polêmica e que está diretamente relacionada com esse assunto e com essa tristeza desse pastor que eu vi na palestra. Aí eu fui lá. Então está aqui, vamos ver essa passagem aqui. Aí agora eu estou aqui lendo aqui em Gênesis 9, 18. Tá? Então quem gosta de anotar aí, eu vou ler aqui essa passagem aqui: os filhos de Noé. Está em Gênesis 9, 18.
Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã. Repara que ele não foi Cã que fez, mas ele amaldiçoou o filho de Cã. Ele amaldiçoou Canaã. Aí ele diz assim: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então quer dizer, o filho de Cã, a descendência de Canaã, é que foi amaldiçoada. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, então apesar de ter sido Cã que fez, que vamos dizer assim, que desrespeitou o pai, há certas polêmicas, histórias que eu não quero entrar aqui, sobre o significado disso, que diz aqui, revelar a nudez do pai. Existem umas 3 ou 4 versões disso, mas eu não quero entrar nesse dado polêmico aqui. Eu vou seguir, tá? Para não alongar muito. Então o que diz? O pai, ficou insultado pelo filho, e ele não amaldiçoou o seu filho mais novo, Cã. Ele amaldiçoou o filho mais novo de Cã, que é Canaã. Ele amaldiçoou o seu neto, Então isso é importante. Noé amaldiçoou seu neto, Canaã, em todas as suas gerações. E aí o que acontece? Ele fala isso aqui: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. Quer dizer, ser escravo, em toda a sociedade era uma situação, vamos dizer assim, de uma situação desconfortável, uma situação de certa desonra, vamos entender isso, de certa desonra. Mas o escravo do escravo, ele diz que os filhos, que Canaã e sua descendência será, Agora ocorre que, como nós vimos lá, eles já eram homens adultos, tanto Jafé, Sem e Cã, e já tinha seus filhos, Então agora vamos entender isso direito, para a gente voltar lá agora, para chegar lá onde eu estava na minha leitura normal, que é a leitura 1 Crônicas 1. Em 1 Crônicas 1 diz o seguinte, que Cã, diz assim: estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Mijaim, Fute e Canaã. Então Canaã é o caçula de Cã. Mas aí nós temos aqui Cuxi. E aí eu vou chegar no ponto. Porque Cuxi, em hebraico, quer dizer escuro. Então se entende que Cuxi, este filho de Cã, ele era de pele escura, No quanto eu não sei, mas ele, pelo entendimento aqui que Cuxi quer dizer escuro, Então Cuxi era de pele escura, E aí eu creio que o pastor fez essa associação. Poxa, Cuxi era de pele escura, então os africanos são descendentes de Cuxi. E eles são filhos de Cã e são amaldiçoados.
Acontece que não foi a descendência de Cã total que foi amaldiçoada. Foi a descendência do filho dele mais novo, Canaã, né? Então eu estou dando só aqui o dado, que apesar de Cush realmente ter se dado essa ligação do significado em hebraico de ser de pele escura, mas não foi Cush. Cush não teve nada com a situação, porque o avô, para castigar o filho, amaldiçoou o caçula dele, o caçula do seu filho, né? Então, só isso daqui, só esse dado já poderia assim consolidar nossa conversa. Não, então a raça negra não tem nada na Bíblia que diz que a raça negra é amaldiçoada. Não tem nada disso aqui. Não existe amparo na leitura aqui para a gente chegar a uma conclusão dessa. E fica claro aqui na leitura. Eu estava assim e vi algumas palestras, um pastor também viu a palestra de outro pastor e ele falou e eu consolidei, né? Então é isso aqui. Nós poderíamos parar por aqui, mas aí eu fui mergulhar, né? Porque quando você está no estudo, você lê uma coisa, lê outra, até que você consiga amarrar. Mas aí o que acontece? Eu vi o seguinte, que o filho de Cush, ele fala assim: Cush gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. E aí ele fala de outros descendentes que foram criados de Cush e tal, mas ocorre que os descendentes de Cush, eles são, vamos dizer assim, eles fundam, são fundadores de cidades e tudo, mas assim, para minha surpresa, não anda nem em direção da África, pelo contrário, eles vão voltando em direção ao norte, ali entre o Tigre, o rio Tigre e Éufrates. Então, né, que ele funda aqui, quem vai ver aqui a história de Cush, ele funda certas cidades que são tudo na direção norte, entre os rios Tigre e Nínive e outras cidades ali que ele vai fundando, não anda nem na direção da África. Pode ter acontecido depois? Pode ter acontecido depois, mas ele diz que é só de pele escura, não diz qual é a tonalidade, nem nada disso. Então o que acontece? Pelo que eu vi aqui, pelo menos o Cush, tá? Os descendentes de Cush e esse Nimrod, que foi o primeiro homem mais poderoso, que era filho dele, ele criou várias cidades, mas na direção, vamos dizer assim, do Iraque e do Irã. E não tem nada a ver com essa direção do Iraque, né? Entre o Tigre e o Éufrates. Então o que acontece? Não tem nada a ver com essa direção. Aí foi outro dado que quando eu estava engatinhando eu vi ali. Mas aí eu falei, poxa, então tá aqui, ó, não tem nada a ver mesmo, tá amarrado e tal. E aí começou também o que? A colocar e ver o outro dado assim, né? Qual é a posição da bíblica com relação à escravidão, né? E aí eu fui lá em Deuteronômio, fui ler em Deuteronômio. Por quê? A gente sabe que em Deuteronômio foi quando que depois do Êxodo, Deus tirou, né, o povo dele do Egito. E aí em Deuteronômio ele coloca não só os 10 mandamentos, mas ele coloca outras leis, outras orientações, outras ordenanças. Então o que acontece? A gente vai lá. E aí eu fui lá, vamos ver o que eu consegui pensar lá em Deuteronômio, que é o livro onde amarra e, vamos dizer assim, regula as novas regras dessa sociedade que está se formando, né? Que saiu da escravidão do Egito e agora é livre. Então precisava estabelecer leis. E aí a gente vai ver quais são as orientações que Deus deu para esse povo, né? Então está aqui. Eu vou começar aqui em Deuteronômio 15, de 12 a 18. Então, Deuteronômio 15, de 12 a 18. Aí diz logo uma coisa aqui, olha só. A libertação dos escravos. Aí, olha a ordem que Deus deu. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você
e servi-lo 6 anos, no 7º ano dê-lhe a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, e do produto da sua eira, e do seu tanque de prensar uvas. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Quer dizer, se ele é muito abençoado, abençoe muito, né? Lembre-se de que você foi escravo no Egito, e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje dou a você essa ordem. Mas se o seu escravo disser a você que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as suas escravas. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Então essa a orientação de Deus que deu para o homem. Agora tem uns detalhes aqui muito importantes que se a gente prestar atenção, vamos dizer, ressaltar aqui. Então ele diz assim: primeira coisa, tinha momento para começar e momento para terminar. Não era toda a vida. É a primeira coisa aqui, porque ele diz: no 7º ano dele liberdade. Então já está aqui, né? Aí ele diz assim: e quando você fizer, não deixa que ele vá de mão vazia, abençoa ele, dá alguma coisa para ele, né? Vai dar animais, ele não vai sair de mãos vazias. E esse aqui está dizendo aqui, apesar de ele ser servo, ele ganha um salário. Olha o que ele diz aqui no final, olha, não se sinta prejudicado em libertar seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou metade do serviço de um trabalhador contratado. Ou seja, o servo, o escravo, ele recebia metade do salário de um trabalhador livre, contratado. Então ele recebia salário, começava a servidão dele com 6 anos, né? Eram 6 anos, não era para sempre, né? E ele tinha um salário, ainda que reduzido, ele tinha um trabalho. E ele diz uma relação aqui que parecia ser uma relação bastante amistosa, porque aquela expressão que diz, né? O escravo da orelha furada, né? Então o que ele diz aqui? Que muitos escravos, muitos servos diziam: não, eu não quero ser liberto, eu me sinto aqui, eu sinto amor pelo Senhor, então eu quero permanecer aqui. Então ele se tornava, né, escravo para o restante da vida voluntariamente. Então são os dados que eu pensei aqui, que Deus amarrando essa relação de servidão naquela época. Então está aqui. Mas eu fiquei com a seguinte dúvida. Eu falei: poxa, mas ele começa dizendo o seguinte: se o seu compatriota é hebreu. Aí eu falei assim: e os demais? Aí vamos ver. Eu falei: bom, agora eu vou ver o que ele faz com o estrangeiro. Então vamos lá. Agora eu fui no 23:15. Vamos lá, ainda aqui, Deuteronômio 23:15. A gente vai ler aqui. 23:15. Aí tem aqui, assim, diversas leis. Aí fala de escravo também. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entregue nas mãos do seu senhor. Deixem-no viver no meio de vocês, pelo tempo que ele desejar, em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Então, o que ele está dizendo? Essa sociedade aqui, estabelecida pelas regras de Deus, basicamente seria, naquele tempo, o melhor dos mundos que alguém refugiado ou fugindo de uma escravidão, né, poderia encontrar. Porque ele encontraria refúgio, ele não seria oprimido e ele não seria entregue. Então, entrando no território, né, de Israel, ele seria praticamente livre.
Então aqui Deus está praticamente através do povo de Israel promovendo a liberdade de todos aqueles escravos que estavam fugindo, né, dos demais países, das demais nações. Foi um dado importante também que eu vi aqui. Então aqui 23:15, né, tá aqui, ó. Deuteronômio 23:15. Aí agora eu vou aqui no 20. Deuteronômio 20. Tem alguma coisa aqui também importante para a gente ver aqui. Pronto, nós vimos já aqui e tal. Agora eu vou bater para a gente tentar fechar e consolidar mesmo aquela primeira situação. Que é o quê? Que eu falei que o Cush, que quer dizer em hebraico de cor escura, não tem nada a ver com a maldição sobre Canaã. A maldição de Noé incidiu sobre Canaã, filho de Cã. E Cush era irmão de Cã. Era irmão, filho de Cã, mas irmão de Canaã. Então, Cush não tem nada a ver com essa maldição, né? Então aqui a gente vai entender agora qual foi realmente. Eu vou tentar agora demonstrar quem é esse povo, tá? Que realmente foi amaldiçoado e são os descendentes de Canaã. Então, quando a gente vai lá na leitura, vamos ver o que a gente leu. Nós lemos aqui no início. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Avadeus, os Zemareus e os Amateus. Esses são os filhos de Canaã. Maravilha. Agora, quando a gente chega aqui em Deuteronômio 20:16, a gente está falando aqui, sabe sobre o quê? No 20, sobre as leis sobre a guerra. As leis sobre a guerra é o tema. Então, eu vou fechar isso aqui. Então vamos ler aqui. Olha a orientação que Deus dá aos judeus, né, com relação à conquista e às leis da guerra. Entre outras aqui eu vou ler aqui. Quando o Senhor seu Deus entregá-la em suas mãos, vou começar um pouquinho antes aqui. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Então, antes de atacar, envie primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Aí aqui, muitos podem dizer assim, Levi, então a Bíblia ela está amparando a escravidão. E Deus deu uma ordem de fazer desses homens conquistados escravos. Sim, deu. Mas só que nós precisamos chegar, é o que eu bato sempre nessa tecla, que é o seguinte: nós precisamos entender, nós não podemos julgar essa situação no contexto do nosso atual. Nós temos que levar, né? Vamos dizer assim, fazer o contexto daquele momento. Então o que acontece? Lógico, para se sobreviver nesse mundo aqui, né? Nesse mundo antigo, era preciso produzir, era preciso realmente trabalhar para sobreviver, né? Então, quando Deus manda fazer os escravos, antes de tudo, Deus está poupando a vida dessas pessoas, né? Está poupando a vida dessas pessoas. E a relação de escravo, nós já vimos como é que era. Certo? Então, antes de tudo, ele está aqui salvando essas pessoas da morte, né? Aí vamos ver por quê. Olha o que ele diz aqui, ó. Se os habitantes aceitarem abrir suas portas,
serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Agora vem aqui, para a gente fechar e tirar a dúvida. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixe vivo nenhum ser que respira, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Destruam totalmente os hititas, filhos de Et, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ou seja, os descendentes de Canaã. São eles aqui. Repara que não são todos. Por quê? Porque pelo que eu entendi, né? O que acontece? Não são todos, mas todos esses daqui são descendentes de Canaã. Então, os descendentes de Canaã parece que seguiram a linha, vamos dizer assim, desrespeitosa, irreverente, né? E sem atentar para as orientações de Deus. Por que eu digo isso? Vamos ver o que ele fala assim. Senão, eles ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses. Olha só, não adora a Deus. E vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para reconquistá-la, não destrua as árvores. Aí ele já dá outra orientação aqui. Mas o que acontece? O que eu entendi aqui? Que os descendentes de Canaã, eles se ligaram a outros deuses, continuaram nessa irreverência e nessa não observância das orientações de Deus, eram idólatras e faziam práticas repugnantes de queimar seus filhos, né, filhos e filhas e tal. Então o que acontece? A gente vê aqui os descendentes de Canaã. Mais uma vez, não tem nada a ver com África, não tem nada a ver com Cush, porque Cush, ele é irmão até mais velho de Canaã, filho de Cã, mas até irmão até mais velho de Canaã. Então não tem nada a ver. Então esse povo aqui estava na região lá que foi conquistada mesmo pelo povo hebreu, Canaã, né? Então é isso que eu queria passar para vocês aqui, tá? Para fechar, eu queria aqui dizer para vocês aqui, ó, do que eu li, Deuteronômio 15, de 12 a 18, Deuteronômio 23, 15, Deuteronômio 20, 16, lá no início, né, quando Noé amaldiçoa seu neto, Gênesis 9, 18, e a minha leitura, que coloca ali toda a descendência de Noé e de seus filhos e de seus netos, né? Sem, né? Jafé e Cã, tá? Então o que acontece? Eu creio que vocês lendo isso daqui, vocês vão ter a noção perfeita, né? Eu vou tentar até procurar, que ele tem um canal no YouTube também, e eu vou tentar mandar essa mensagem para ele, porque eu fiquei assim sensibilizado com a tristeza dele, não? E com a, né? No mais, né? Sendo hoje o Dia dos Pais, eu gostaria de parabenizar todos os irmãos que são pais, né? Que todos os irmãos em Cristo que são pais no dia de hoje, então meus parabéns.
E acima de tudo, né? Reconhecer e agradecer o Pai, ao grande Pai, né? O Pai de todos, né? O nosso Pai celestial, né? Que nos deu a vida, que cuida de nós, que é Pai zeloso, que é Pai amoroso, que é Pai de livramento, que é Pai que abençoa, né? É Pai de amor. Então eu queria também falar para o meu papai, para o meu Abba: feliz Dia dos Pais, porque tu és o Pai verdadeiro, tu és o Pai de amor, tu és o Pai que não falha, tu és o Pai que olha por todos os filhos. Eu te agradeço pelo dia de hoje, tá? Então é isso, a mensagem de hoje me perdoa, ficou um pouquinho longa, né? Mas eu acho que é uma palavra de certa forma libertadora eu espero que tire pessoas que têm uma interpretação equivocada com relação a isso aí. Tá bom, meus irmãos? Graça e paz, um bom domingo a todos.